Bom, graça e paz, irmãos. Para a mensagem desta manhã, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1, nós iremos ler os versículos 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, este é um belo texto, graças a Deus por termos acesso a tamanha preciosidade. E talvez para a gente contextualizar, eu diria que, como você bem sabe, a igreja de Filipos começou na segunda viagem missionária de Paulo. A gente pode observar isso em Atos 16. E aqui a gente está falando talvez do ano 52 depois de Cristo. E esta é uma carta muito especial, não é, para todos nós. Uma carta cheia de alegria, de ânimo, de encorajamento. E talvez o tema central seja, de fato, o agradecimento que Paulo está demonstrando àqueles irmãos por tudo que eles têm feito, por tudo que eles contribuíram e a forma, evidentemente, como eles receberam o Evangelho. E se a gente pudesse observar com mais detalhes, a gente perceberia que o objetivo principal é exortar aqueles irmãos, e aí sim, exortar tem a ver com dar ânimo, encorajar aqueles irmãos a ficarem firmes e unidos e alegres no Evangelho de Jesus Cristo. É uma carta pessoal, uma carta na qual Paulo revela a sua intimidade com aquela igreja. Há quem diga que o Paulo teve maior intimidade com aquela congregação do que teve com qualquer outra. Ao ler Filipenses, isso parece ser uma verdade que vai aparecendo versículo a versículo. E aí eu queria fazer uso daquilo que já está ali, da organização que está nesse versículo. Você percebeu que está tudo dividido naturalmente? Hoje nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, nas versões João Ferreira de Almeida, esses versículos eles estão muito mais carregados de afetividade, de profundidade, tá bom? Então, apesar de eu ter lido na NVI, quem estiver com a João Ferreira de Almeida deve estar exultando de alegria por tamanha pérolas, tamanhas bênçãos que é ler esse trecho na João Ferreira de Almeida. Mas eu queria que a gente pudesse ler novamente para que você entenda a divisão natural desses versículos, porque é a partir dessa divisão natural que nós iremos caminhar e aprender e extrair as lições desse texto. Olha só, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, ou cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem, aí tem o objetivo, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pois bem, vamos então dividir ou observar divisões que já existem aí. Primeiro,
que o amor de vocês aumente cada vez mais ou mais e mais. Percebeu essa divisão? 2. Esse amor deve crescer em conhecimento. 3. Em toda a percepção. Qual é o objetivo, Paulo? Para discernir o que é melhor ou excelente. 4. Qual é o objetivo, Paulo? Nos diga, a fim de serem puros, para que vocês sejam puros. 6. Puros e irrepreensíveis. 7. Até quando, Paulo, a gente deve buscar e ser puros e irrepreensíveis? Até o dia de Cristo. 8. Ser cheios do fruto da justiça. 9. Que fruto é esse, Paulo? É fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E o objetivo maior se encontra a seguir, que diz: para a glória e louvor de Deus. Bom, esta é a divisão natural que você encontra nesse texto. E eu achei isso maravilhoso, magnífico. E agora nós vamos observar o conteúdo dessa súplica e assim extrair as lições que o Senhor nos permitirá extrair nesse dia. Bom, que o amor de vocês aumente mais e mais, ou cada vez mais. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que os filipenses, eles já amavam muito. Claro, eles demonstraram esse amor ao enviar donativos, ofertas a Paulo. Porque você sabe, é impossível amar sem doar. Mas o Paulo queria que eles continuassem a crescer no amor por Deus e uns pelos outros. Por isso, cada vez mais, ou mais e mais. Qual é a lição para nós hoje? Bom, o cristianismo é um processo de crescimento contínuo. Não podemos dizer jamais que já crescemos o bastante. Não é por aí que acontece. No cristianismo, o processo de crescimento é contínuo. Agora, para o texto, quais qualidades esse amor deve ter? Quais são as qualidades desse amor que o Paulo está incentivando os filipenses e todos nós a crescermos e continuar crescendo nele? Bom, este amor envolve pleno conhecimento, um conhecimento perfeito, completo. Paulo não estava pensando sobre um sentimento, um amor emocional e superficial. Paulo estava pensando sobre um amor maduro, o amor ágape ou agape, que é aquele amor demonstrado por Cristo, baseado num conhecimento e num entendimento profundo dos assuntos de Deus. Este é o amor que nós devemos ter e nos desenvolvermos nele. Esta é a qualidade do amor do cristão. Uma outra qualidade desse amor é a percepção. Este amor desenvolve a percepção ou o bom discernimento. É a capacidade do adulto espiritual, como está escrito em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A qualidade do amor cristão é esta, porque o amor do qual Paulo fala é o amor que nos dá a percepção, o discernimento, para poder escolher entre o bem e poder recusar o mal que está à nossa frente. Uma outra qualidade desse amor, irmãos, é a capacidade de provar o que é bom ou o que é excelente. Note que a palavra traduzida como provar descreve o ato de analisar e aprovar o valor de um metal ou moeda. Ou seja, era o modo pelo qual as pessoas comprovavam se determinada moeda ou metal era realmente verdadeiro ou falso. O amor
do qual Paulo fala, é um amor que nos dá a capacidade de provar o que é excelente, ou seja, ele nos dá condições de ficar com aquilo que é bom em detrimento daquilo que é adulterado, que é falso. E aí, as coisas excelentes poderiam ser traduzidas como as coisas que diferem. Logo, o amor cristão é caracterizado pelo pleno conhecimento e por toda a percepção. E isso nos dá a capacidade de provar coisas que diferem e nos faz distinguir entre aquilo que é excelente e verdadeiro daquilo que é falso. A igreja está caminhando para essa maturidade, neste amor, a ponto de discernir o que é verdadeiro do que é falso. E aí veja que, a partir do versículo 10, nós temos o resultado dessa súplica de Paulo. E aí o versículo 10 é que o objetivo, o alvo, o resultado é a sinceridade, para serem sinceros ou puros, não é mesmo? Ser sincero ou puro, aqui a palavra poderia ser usada como aquela atitude que nos faz ver a luz do sol, ou seja, o resultado do amor cristão é a sinceridade pura. Não há fingimentos. Aliás, o Paulo disse isso, que o nosso amor não seja fingido. Não é? O João, em 1 João 3,18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, ou de fato e em verdade. Pois é, esta é a sinceridade que resulta de um amor maduro. Amor este que estamos desfrutando e queremos desfrutar até o dia de Cristo. Um segundo resultado é que esta súplica deveria resultar ou incentivar os irmãos a buscarem ou a se manterem inculpáveis, irrepreensíveis. Veja que irrepreensíveis para o dia de Cristo ou até o dia de Cristo. É um caminho pleno ou uma estrada boa, sem pedras de tropeços. Era assim que era descrito o inculpável, o irrepreensível. Inculpável, logo, é alguém que não se torna pedra de tropeço para os outros. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, diz Paulo aos Coríntios 10:32. O amor do qual estamos falando é o amor que nos faz nos responsabilizarmos e nos amadurecermos para que a gente não seja pedra de tropeço para ninguém. Como é que a gente impede que em algum momento de nossa vida nós possamos ser pedra de tropeço para alguém? Amando como Deus pede para amarmos. Bom, quem se desenvolve no amor cristão não se torna então culpado pelo tropeço do seu irmão, do seu próximo. Nós mantemos boas relações, nós sabemos nos controlar e dessa maneira nós não iremos afastar ninguém do caminho de Deus. Até porque, irmãos, diante de Cristo, no dia final, nós seremos julgados sinceros e inculpáveis. E nós não queremos mudar essa sentença. Nós queremos continuar dessa forma, para que no último dia nós sejamos, ou nós ouviremos que nós somos irrepreensíveis e inculpáveis, porque nós andamos segundo o amor que Cristo quer que andemos, o amor ágape. 2 Coríntios 5:10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, irmãos, esta é a maneira com a qual nós devemos viver e tratar os nossos irmãos. E aí o versículo 11 tem cheios do fruto da justiça.
Aqui tem a ideia, irmãos, de produtividade. Quem vive o amor cristão é produtivo. Ah, você quer produzir? Então você deve amar. Quanto mais amor você empreender nas suas relações, mais resultado você terá. Veja o seguinte, Paulo pediu em sua súplica que os filipenses e todos nós cristãos não fôssemos apenas limpos, dignos e santos, mas pediu também que fôssemos cheios do fruto. Reforçando, evidentemente, o ensino de Jesus sobre a necessidade de sermos frutíferos. Agora, pergunte ao texto, Paulo, que fruto é esse, meu caro? Fruto da justiça. Não é qualquer fruto. Não é o fruto que você quer, não é o fruto que eu quero. É o fruto que Deus planejou que produzíssemos. É fruto de justiça. E aí a gente poderia pensar que fruto da justiça descreve a qualidade desse fruto, descreve o fruto desejado. E veja, o fruto é da justiça. Como é que a gente consegue esse fruto, gente? O texto diz que é mediante Jesus Cristo. A base da produtividade é Cristo. Ah, você quer ser produtivo? Coloque Cristo na base. Não tente sozinho, não. Sozinho você não vai conseguir. Cristo deve ser a base. E aí, irmãos, quando Cristo for a base, nós não vamos nos orgulharmos do que nós fazemos. Pelo contrário, nós vamos nos manter no lugar que devemos estar, que é no lugar de humildade, para que dessa forma a gente dê mérito àquele que de fato é digno. Por isso, não tente sozinho. Para finalizar, qual é a finalidade dessa produtividade? Paulo, nós entendemos a mensagem. Nós queremos desenvolver esse amor, esse cuidado. Nós queremos produzir. Qual é a finalidade dessa produtividade? O que é que nos motiva a fazer o que fazemos? A finalidade dessa produtividade, de acordo com o versículo 11, é a glória e o louvor de Deus, e não sua, e não minha, e não do homem. E aí isso também reforça um ensino muito especial do Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre. Romanos 11, 36. O objetivo dessa produtividade, da sua vida frutífera, produtiva, é o louvor e glória de Deus. Este é o alvo. Talvez você lembrou-se de 1 Coríntios 10, 31. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus ou de Cristo, não é? Pois é. Este é o alvo da nossa produtividade. Então, da próxima vez que nós empreendermos, iniciarmos uma atividade, um auxílio, perguntemos, pois, isso vai resultar em quê? A resposta precisa ser, isso vai resultar em glória e louvor. A segunda pergunta é, para quem? Tem que ser para Deus, tem que ser para Cristo. Não deve ser para nós. Afinal de contas, tudo é dele, tudo é para ele, e dele são todas as coisas. Então, irmãos, nos apeguemos a estas lições e que Deus nos ajude a colocar em prática esse amor maduro, esse amor que nos molda, esse amor que nos torna parecidos com Cristo. Deus nos abençoe no nome de Jesus.